Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Samara do canal Voluntária na Inglaterra e hoje eu vou falar pra vocês como o inglês, saber falar inglês mudou a minha vida. Só pra contextualizar, eu vou relembrá-los um pouco da minha trajetória até o momento. Então, eu saí do Brasil em 2021, vim pra cá na intenção de ser voluntária, de aprender como cuidar de pessoas com deficiências intelectuais, deficiências físicas e também melhorar o meu inglês. E o motivo pelo qual eu gostaria tanto, de melhorar o meu inglês era porque eu trabalhava numa empresa multinacional e lá eles falavam inglês. Eu trabalhava na Samsung e daí a empresa, coreana, e os diretores, as pessoas que estavam no topo, elas falavam inglês fluentemente. O inglês não é mais uma preferência, né? O inglês praticamente é mandatório se você quer crescer em qualquer lugar. Então eu tinha aquela mentalidade de, olha, tô estudando aqui inglês, tô gastando um monte de dinheiro, não tô vendo evolução nenhuma, preciso muito ir para um lugar que fale a língua, porque aí eu vou ser obrigada a me comunicar, né? A tentar entender, me comunicar, estudar e tudo mais. E aí no Brasil, como a gente sabe, né, a gente aprende inglês, estuda inglês, mas conversa em português a todo momento, né? Que seja com professor, colega de classe, chega em casa, fala português, e aí não tem evolução, ou a evolução é muito devagar. Então, decidi que eu iria mudar, comecei a pesquisar por vagas, coisas aleatórias na internet, e eu descobri sobre o intercâmbio voluntário. E foi através dele que eu vim parar aqui na Inglaterra. Vim pra cá em 2021, julho de 2021, fiz meu intercâmbio voluntário por um ano, e depois desse um ano eu consegui uma vaga de emprego, né? Busquei e tudo mais, consegui o emprego, troquei de visto e aí comecei a trabalhar como cuidadora. Aqui eles chamam de care worker e aí tem algumas modalidades diferentes de cuidadores, né? Depois vou gravar um vídeo mais específico falando sobre as diferenças que tem. A gente fala care worker, support worker, care assistant. E aí vou explicar um pouco pra vocês, porque se alguém também tiver interesse de vir pra cá e trabalhar como isso, você vai conseguir entender um pouco melhor sobre as atividades, né? As características, né, da vaga e tudo mais, quais são as proficiências que você precisa ter, as habilidades que você precisa ter e como se expressar também, né? Quais serão as perguntas para a entrevista. Então, isso vai ajudar bastante vocês, vai ser assunto para um outro vídeo. Então, voltando aqui, né, vim pro Reino Unido, um ano como voluntária, comecei como curadora, care worker, aqui em 2022, em julho de 2022. Trabalhei mais ou menos cerca de 6 meses como curadora, e daí eu virei uma curadora sênior, né, que eu virei meio que responsável por treinar também outros cuidadores, auxiliava já o pessoal do escritório com atividades simples, bem básicas que eles precisavam. E aí, conforme, né, eu fui crescendo, mostrando minha habilidade, recebia boas avaliações de clientes, aí foram surgindo outras oportunidades. E lógico, né, eu sempre falava que toda vez que eu precisava, na verdade, toda vez que eu queria ter uma reunião com alguém do escritório, eu preparava uma apresentação. Então eu só não falava, tipo assim, por exemplo, se eu preciso de um aumento salarial, eu não só chegava na reunião e falava, preciso de um aumento e tudo mais, sabe? Toda aquela conversinha. Eu montava uma apresentação PowerPoint com os pontos, tudo que eu fiz e tudo mais, sabe? E daí eles foram pegando que, tipo assim, olha, essa daí é especial, essa daí sabe fazer umas coisas diferenciadas. E aí foram surgindo outras oportunidades. Aí, quando chegou em 2024, né, surgiu uma oportunidade no escritório de auxiliar a coordenadora, porque eles estavam, né, com a equipe muito curta, tinha muito cliente, muito cuidador para tratar, organizar, fazer auditoria e tudo mais. E aí eu meio que virei uma assistente dela, não tinha um título, ainda era uma cuidadora sênior, mas eu ia pro escritório de cerca de 2, 3 vezes na semana, às vezes a semana inteira, dependia muito do que eles precisavam, né, de mim. E daí eu fazia todo esse processo de auditoria, de documentação, eles recrutavam pessoas, e daí eu fazia o processo, né, de coletar documentos, enviar pedido de referência, né, solicitação de referência de outras empresas,
verificava se os cuidadores, né, estavam fazendo os treinamentos, fazia download dos certificados, cobrava eles e tudo mais. E daí, aos poucos, fui, né, me deixando disponível, me fazendo disponível, e aí fui aprendendo muito mais coisas, fui crescendo e tudo mais. E chegou um dia que a coordenadora, ela saiu da empresa. E aí a vaga foi aberta. E eu pensei, por que não, né? Eu já trabalho aqui mesmo, já conheço os cuidadores, já conheço os clientes, já sei dos processos da empresa. Trabalhava super perto, assim, né? Close da coordenadora antiga. Fazia praticamente tudo que ela fazia. E só algumas coisinhas assim que eram um pouco mais sérias, né? E daí eu não resolvia por causa da minha falta de comunicação ainda, da minha limitação. Mas apliquei pra vaga, simplesmente isso. Decidi que ia aplicar, preparei uma apresentação 10/10 e aí eu mandei um e-mail pro dono da empresa e pra gerente da empresa falando: olha, eu gostaria de aplicar pra vaga, eu sei que meu inglês ainda é bem limitado, mas quanto mais eu me expor a situações, mais meu inglês vai evoluir. E aí fui chamada para entrevista e tudo mais, concorri com umas outras pessoas também. Algumas eu conhecia, outras não. E no final das contas, né, eu fui chamada, fui aprovada. Tinha um perfil que eles precisavam, por mais que eu não tinha experiência exatamente, né, como coordenadora, e a minha experiência como cuidadora, assim, aqui no Reino Unido havia sido muito pequena, eles ainda deram uma chance, né, uma confiança pra mim, e deu tudo certo. Então, vai fazer 2 anos já que eu estou nessa posição, muito tempo, passa muito rápido, e então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque o vídeo anterior que eu postei aqui, se vocês, né, já assistiram, é sobre a minha primeira entrevista que eu fiz aqui no Reino Unido. Eu ainda era voluntária, isso foi em 2021. Meu inglês, aparentemente, assim, no vídeo, eu consegui entender muita coisa, respondi algumas coisas, assim, bem básicas, mas foram bem assertivas as respostas. Eu passei, fui contratada, só que daí eu desisti de ir porque teve algumas mudanças nas leis, e daí eu não queria me complicar, e eu preferi desistir. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui. Então, isso só prova que, por exemplo, às vezes a limitação está mais no nosso pensamento, né? Então, outras pessoas, elas nos enxergam de uma forma e a gente se enxerga de uma forma completamente diferente. Então, foi uma oportunidade muito boa para mim de poder ver, né, como outra pessoa me observa, me enxerga e notar a minha evolução no inglês também, né? Porque às vezes a gente tá evoluindo, mas não percebe isso no dia a dia, só percebe, sei lá, escuta uma música, entendeu, aí fala, nossa, meu Deus, meu inglês agora alavancou. Mas, em compensação, às vezes, você não consegue falar nem o hello direito, porque a mente buga de um jeito, de uma forma assim, que surreal. Isso é um pouco dos exemplos, né, de como aprender inglês tem mudado, né? Não só mudou no passado, mas tem mudado, faz parte da minha trajetória. E quanto mais eu evoluir, eu tenho certeza que eu vou conseguir crescer mais, né? Também evoluir na minha carreira e vai dar tudo certo. Então, saber inglês tem sido uma coisa maravilhosa. Eu acredito que o meu inglês seria fluente agora se eu tivesse parado para estudar desde o começo. Mas a gente sempre tem essa questão de se auto-sabotar, né? Tipo, vou começar a estudar. Aí pega firme por alguns dias, aí depois, né, bate a preguiça. Pra que isso? Não sei o que, deixa a vida me levar. E daí as coisas acontecem, né, bem devagarzinho. Então, são praticamente 5 anos aqui no Reino Unido agora, que eu vou completar em julho. E eu tenho certeza que se eu tivesse pegado firme, eu já estaria numa posição muito melhor da que eu estou no momento, né? Não digo que onde eu estou agora é ruim, pelo contrário, pouquíssimas pessoas têm essas oportunidades aqui, principalmente sendo um imigrante, principalmente concorrendo com outros profissionais, outras pessoas de outras áreas, mas eu acredito também que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? E falando nisso, porque eu lembro que quando eu era voluntária tinha gente que falava, tinha um inglês maravilhoso, não queria ficar perto de brasileiro porque brasileiro
Não, brasileiro, não gosto de brasileiro, não vou ficar nem perto de brasileiro. Fizeram entrevista, não passaram. E daí eu, a brasileira, que só andava com brasileiro, que tinha um inglês bem michuruca, assim, básico, básico do básico, que outros não queriam por perto, conseguiu. Então, é isso, o destino, né? Olha como que o destino é engraçado. Mas é isso, só pra falar pra vocês também, né, a importância de estudar, se dedicar, ter foco. É um objetivo também, sabe? As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, claro, mas pra gente não desistir de focar nisso, sabe? E não chegar aqui e se acomodar. Por exemplo, eu sou coordenadora, eu já vou fazer 2 anos. Eu acho que é muita coisa já. Tá na hora de eu trocar de cadeira. A minha cadeira já não me serve mais, de verdade. As coisas que eu faço, faço de olho fechado, de verdade. E eu já tô assim, ó, caminhando pra evoluir. E a evolução vai acontecer, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, né? Então, eu estou me preparando para quando a próxima oportunidade chegar, eu já ter os perfis, né? Já ter o perfil, as características, já ter todas as habilidades que eles precisam. Porque, né? Não posso mais bobear, digamos assim. Então, espero que esse vídeo tenha motivado vocês também, porque eu acho que é uma grande motivação, né? Quando você vê outro imigrante, outra pessoa do mesmo país que você enfrentar desafios, porque não é fácil sair do país, deixar todo mundo, deixar o emprego, estabilidade, depois ser jogado num lugar novo, com um idioma novo, comida completamente diferente, o tempo, o clima completamente diferente, transporte, tudo. Tem que aprender realmente do zero. Então é uma coisa que eu tive que me readaptar, sabe? Me refazer e tá dando certo. Então é isso, obrigada. Vou tentar trazer mais vídeos sobre esse tema também pra vocês, de trabalho, vida, bem-estar e tudo mais. E espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o like aqui e deixa um comentário também pra eu poder falar que você assistiu até o final, tá bom?